Olá, como vai? Você sabe qual o formato jurídico da sua empresa? Sabe o que significa isso? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto importante para você entender, para saber qual o formato adequado para a sua empresa. O meu nome é Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. Qual o melhor formato jurídico da sua empresa? Você que já definiu que vai vender produto ou serviço, já definiu o tamanho, o seu público-alvo, o espaço geográfico de atendimento dos seus serviços e está faltando definir o formato jurídico? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Inclusive, isso que eu acabei de falar, os primeiros passos para a abertura de uma empresa, eu fiz um vídeo muito interessante, vou colocar a descrição aqui para você acompanhar. Mas hoje vamos falar sobre as diferenças dos formatos jurídicos das empresas no Brasil. O assunto é longo e complexo, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais sucinta para você entender, conversar com o seu contador, para pelo menos você entender quais são as diferenças dos direitos e deveres de cada formato. Em primeiro lugar, nós vamos abordar os formatos utilizados para quem escolheu estar sozinho. Você pode ter até alguém para te ajudar, mas se você definiu que você vai ser o responsável pela empresa, nós vamos abordar primeiro estes formatos. Vamos para o primeiro formato, MEI, microempreendedor individual. Sozinho, mas você pode ter um funcionário registrado. Ele tem que ter carteira assinada nas leis da CLT. O valor máximo de faturamento anual é de R$81 mil. Esse valor é de 2020. Em 2021 pode ter alguma mudança, é só ficar atento. É interessante você analisar a média mensal desse valor, R$ 6.750 mês. Então, se você já sabe qual é o seu negócio e você consegue encaixar dentro de R$ 6.750 no mês, o MEI pode ser o melhor formato para a sua empresa. O imposto é um valor único, é de no máximo R$ 60 mensais. Agora tem algumas observações. Você não precisa ter contador, certo? Mas é bom você consultar para você tirar algumas dúvidas, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo especificando os detalhes de como abrir um microempreendedor individual. Fique atento no meu canal que eu vou passar isso para vocês. Uma outra observação importante é que você não pode ser sócio de uma outra empresa. Se você já é sócio de alguma empresa da família, alguma coisa nesse sentido, infelizmente, como MEI, você não pode ser. Então vamos agora ao próximo passo, um outro ponto, um outro formato interessante também para você que escolheu ser sozinho, que é um empresário individual. Bem, se o seu faturamento for um pouco maior do que o MEI, ou o ramo que você escolheu não se enquadra para essa finalidade, você pode optar pelo empresário individual. Nesse formato, o empresário pode exercer atividades comerciais, industriais, prestação de serviço, mas a regra diz que as profissões não podem ser de origem intelectual. É o termo técnico utilizado, o que eu quero dizer, médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, psicólogos. Mas, se esses profissionais constituírem uma empresa, se esses profissionais que eu acabei de falar constituírem uma empresa, vou te dar um exemplo, um médico abrir uma clínica, abrir um hospital, um arquiteto ou engenheiro abrir uma empresa de engenharia, uma empresa de arquitetura, aí a figura do empresário individual sai, passa a ser um outro formato jurídico, por exemplo, a limitada, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Uma característica importante nesse formato é a responsabilidade que é ilimitada, ou seja, os seus bens pessoais respondem pelas obrigações da empresa, mas não se assustem, é muito bom você consultar um contador, até um advogado, para vocês entenderem melhor esse aspecto. O importante é vocês saberem que existe esse formato de empresa individual e ela pode ser o melhor formato para a empresa que você escolher. Agora vamos para o próximo formato. EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Apesar de ser um formato existente desde 2011, muita gente ainda confunde. Tem esse limitada no final, que às vezes as pessoas confundem com limitada, que é o outro formato jurídico.
Por exemplo, se uma padaria, vou dar um exemplo aqui, uma padaria que chamava Padaria Pão Quentinho Limitada, ela tem vários sócios, então ela tem mais de um sócio, ela tem como formato jurídico limitada. Se ela opta em ter apenas um sócio e opta pelo formato Eireli, o nome limitada some e fica Eireli. Então o nome da padaria se mantém o mesmo nome, fica Padaria Pão Quentinho Eireli, né? Na Eireli, a responsabilidade do empresário fica limitada ao capital social, que é diferente do empresário individual. Só que a legislação diz que o seu capital social tem que ser de 100 salários mínimos. Em 2020, o valor fica em aproximadamente R$100 mil, né? Talvez você já tenha escutado que existem situações em que o empresário, Eireli ou outros formatos, pode responder com seu patrimônio pessoal nas obrigações da empresa. Bom, mas isso são situações muito específicas e aí é bom você falar com um contador ou um advogado da área de direito comercial, direito empresarial. Mas mais um formato jurídico, é bom você saber que existe e talvez seja esse o melhor formato jurídico para você abrir a sua empresa. Vamos para o próximo formato. Limitada unipessoal. Esse é o caçula dos formatos jurídicos no Brasil. Foi criado em setembro de 2019, portanto há menos de um ano da gravação deste vídeo. São as mesmas regras da sociedade limitada tradicional, onde você tem que ter 2 ou mais sócios para formar a sociedade. A característica principal é a responsabilidade limitada ao capital social. E esse é um valor livre, você pode colocar o valor que você quiser. Não tem aquela regra da Eireli que você tem que colocar 100 salários mínimos, que fica em torno de R$100 mil, né? Por que foi criado a limitada unipessoal? As pessoas tinham o hábito de quererem utilizar as regras da limitada com um sócio, mas não era possível. Então o que eles faziam? Colocavam um sócio com 1%, 2%, 5%. Eu colocava lá o sobrinho, o filho, um parente. Eu já vi situações em que as pessoas colocavam o caseiro do sítio só para que ela tivesse a característica da sociedade com 2 pessoas. Nesse caso, a sociedade limitada unipessoal foi criado para suprir essa necessidade. Bom, eu queria dar uma pausa para minha opinião. Se você está sozinho, com pouco dinheiro, vai começar pequeno, é melhor você começar como MEI mesmo, né? É fácil de abrir e quando você crescer é só você fazer uma alteração contratual para o formato jurídico que você quiser. Lembre-se que R$ 6.750 é o valor médio para você estar enquadrado no MEI, sendo 81 mil o valor anual. É muito fácil, é só você entrar no portal do empreendedor.gov.br e ver as regras para você abrir o MEI. Eu vou fazer um vídeo específico falando todo tintim por tintim como faz para você abrir um microempreendedor individual. Você entra lá só para você ver o ramo que você trabalha e encaixa no seu CNAE. CNAE nada mais é que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, o objeto social, o ramo que você escolheu. Então, se você é pequeno, com pouco dinheiro e quer abrir uma empresa, tente primeiro como MEI. Depois, quando crescer, você faz uma alteração contratual para o formato que você quiser. Ok? Agora vamos falar de outro formato jurídico no Brasil. Se você optou por ter 2 ou mais sócios, nós temos as sociedades empresárias e as sociedades simples. Vamos falar a diferença das duas. Primeiro, sociedades empresárias. Existem vários tipos de sociedades no Brasil. Anônima em conta de participação, em nome coletivo, por ações, entre várias outras. A mais comum é a limitada, mais tradicional, onde você coloca 2 ou mais sócios e a responsabilidade é limitada ao capital social. A divisão da responsabilidade dos sócios é identificada através do percentual que cada sócio tem no capital social e não respondem pelos seus bens pessoais. Essa sociedade ela tem um patrimônio próprio, sem misturar com os patrimônios pessoais de cada sócio. Uma informação importante é que a responsabilidade perante a Receita Federal é de apenas um sócio. Normalmente é o sócio que tem maior participação no capital social, mas pode ser qualquer um, de repente ele pode ter apenas 1% e ser o responsável escolhido pelos outros sócios.
Essas sociedades ela tem como atividade a produção, venda de produtos, prestação de serviço, exceto aquelas profissões de cunho intelectual que nós já falamos. Essa é outro tipo de sociedade que nós vamos começar a falar agora, que são as sociedades simples. São as sociedades formadas por 2 ou mais sócios, mas que têm como característica principal a qualificação de profissões de cunho intelectual. Eu já falei isso no vídeo, né? De natureza científica, artística ou literária. Engenheiros, arquitetos, dentistas, médicos, advogados, né? Aqueles que nós costumamos chamar de profissionais liberais quando eles estão sozinhos. Então eles formam as sociedades simples. A responsabilidade dos sócios é ilimitada, mas pode ser adotado a forma da limitada, passando a responsabilidade limitada ao capital social, protegendo em parte os bens pessoais de cada sócio. Em todos os formatos jurídicos de empresa no Brasil existem várias formas de cobrar os impostos. Só o MEI, que paga um valor fixo de aproximadamente R$ 60 por mês e dentro de R$ 81 mil anuais. Já os outros formatos dependem do faturamento da empresa e são regidos pelo Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Mas esse é um assunto que é para o seu contador fazer a análise e ver qual que é o mais adequado para a sua empresa. Em algumas formas você não consegue fugir, você fica preso a um determinado formato. Mas isso aí vai depender do ramo que você escolher e o seu contador vai saber qual a melhor forma para se cobrar. Outro assunto que você não precisa se preocupar, que o seu contador não vai se preocupar, é aonde são registrados as empresas. No caso do MEI, por exemplo, é no portal do empreendedor, no site mesmo. Não há um local físico. É feito o processo no portal do empreendedor.gov.br e lá é registrada a sua empresa. Já as outras empresas, sociedades empresárias, Eireli, EI, Limitada Unipessoal, todas elas são registradas nas juntas comerciais dos estados. As sociedades simples são aquelas feitas por empresários de cunho intelectual, que nós já falamos, são registradas em cartórios de pessoas jurídicas no seu município ou na sua região. Existe uma situação diferente no caso para os advogados, onde as empresas são registradas na OAB de cada estado. Gestores e gestoras, espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco sobre o que são os formatos jurídicos das empresas no Brasil. Minha intenção não é deixar vocês feras no assunto, precisaríamos de dias, de horas de vídeo para falar, para vocês entenderem tintim por tintim do que se trata. Mas é bom para vocês conhecerem um pouco, para conversar com o seu contador, conversar entre vocês sócios, para entenderem o básico sobre os formatos jurídicos das empresas no Brasil. Bem, o meu nome é Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. E claro, gente, não deixem de inscrever no canal, apertar o sininho para novos vídeos e, claro, dar o seu like. Escrevam também a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Vai ser muito importante para eu cada vez melhorar o conteúdo desse canal. Um abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.